presidente, deputado Paulo Alexandre, também aos demais colegas parlamentares. Eu quero aqui agradecer a vinda do ministro, José Múcio. Conheci Vossa Excelência no Tribunal de Contas da União ainda, sempre muito afável, muito atencioso, sempre tratando, independentemente de posição política, todos aqueles que o procuram com a necessária cordialidade, ainda que haja divergências, elas são normais da política. Aliás, estendo cumprimento, Vossa Excelência, também ao seu sobrinho Fernando, que aqui está, nosso colega, e que também tem sido um exímio articulador aqui na Câmara dos Deputados. Saúdo também os comandantes das forças aqui presentes, Almirante Esquadra Olsen, e como foi bastante citado aqui Rui Barbosa, eu quero citar uma frase de Rui Barbosa que hoje de manhã circulou no grupo de WhatsApp dos nossos colaboradores. Diz a frase que talvez seja muito mais adequada à situação, em que pese as demais frases serem igualmente importantes, as já mencionadas aqui pelos comandos. Diz a frase seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa frase de Rui Barbosa, senhor presidente, caros colegas, talvez defina muito bem o sentimento do brasileiro. Aqui vai com também todo o cuidado de quem tem respeito pela história e trajetória das Forças Armadas brasileiras, por tudo que já no dia da posse de Lula, ao ver o Exército Brasileiro, seu comando, batendo com continência para um bandido que devia estar na cadeia. Isso para mim é de um simbolismo tão forte. Ver alguém que é desonesto, porque honesto, todas as instâncias da justiça brasileira já demonstraram, Lula não é. Foi por obra de amigos seus no STF, indicados por ele ou por Dilma, que ele foi primeiro solto da cadeia, depois teve suas penas anuladas, depois foi auxiliado no processo eleitoral de uma forma completamente parcial para chegar à presidência da República e hoje pousar como se fosse ele, a Dallagnol, amanhecer caçado por uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão que desfaz decisões dos tribunais inferiores, legisla criando uma nova inelegibilidade, inexistente na lei, portanto, interferindo no processo legislativo também, debochando do Poder Judiciário e, assim, debochando também do povo brasileiro que, com mais de 340 mil votos, trouxe Deltan Dallagnol a este Parlamento. Então, me preocupa muito, caro comandante do Exército, General Tomás, me preocupa muito ver o Exército Brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro e internacional, de PCC às Farc. Tudo amplamente documentado e comprovado. Por isso eu me pergunto, parlamentar que sou, que já por diversas vezes encaminhei emendas parlamentares individuais às Forças Armadas, às diferentes forças, que garantia ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país? Essa pergunta é muito séria. É a mais séria de todas. Porque no momento em que eu estou mandando recursos do orçamento do povo brasileiro, que paga em impostos aquilo que está nos cofres da União, para as nossas Forças Armadas eventualmente fazerem aquilo que hoje as Forças Armadas venezuelanas fazem contra o seu povo, eu estou agindo para armar um potencial inimigo. Que, infelizmente, na visão
de uma ampla maioria do povo brasileiro, lamento dizer isso, informá-los, mas não preciso dizer que estou informando, pois todos sabem, nos últimos meses perdeu e muito do seu prestígio com a população brasileira. Nós vimos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. As Forças Armadas que haviam garantido, inclusive, e quero também entender essa incoerência entre o que foi publicado em nota em 11 de novembro do ano passado e o que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. As Forças Armadas que garantiram a segurança da população brasileira, que manifestava-se pacificamente, ainda que eu pessoalmente muitas vezes discordo do local e dos pedidos que estão sendo feitos, mas a liberdade de manifestação pacífica é garantida pela Constituição. Assim também disse o Exército Brasileiro, que depois contribuiu para os abusos de autoridade que aconteceram no dia 8 de janeiro, virando as costas à população brasileira e, pior, até o presente momento contribuindo para a situação de graves infrações aos direitos humanos que acontecem no nosso país. O Exército Brasileiro, e repito a indignação externada pelo meu colega deputado Ricardo Salles, é normalmente conhecido pela sua inteligência, pela sua capacidade de antecipação dos fatos. Mas o que aconteceu no 8 de janeiro foi um apagão geral? Com manifestantes e muitos ali, quem sabe até infiltrados ou não está dando nem para entender o que aconteceu, porque o acesso aos autos é dificultado pelo Supremo Tribunal Federal. Não há sequer provas produzidas pelo Estado contra centenas de pessoas presas, ainda neste momento. As pessoas que lá estavam diante do quartel-general, mesmo que uma minoria, não despertaram nenhum tipo. Se não inspirou desconfiança, se a inteligência não agiu, lamento informar, mas para mim, no meu dicionário, é incompetência. Se soube e nada fez, é prevaricação. De um jeito ou de outro, lamentavelmente, falo aqui com toda a dor de quem sempre apoiou e está ao lado, pela minha história e trajetória pode ser comprovado, das Forças Armadas Brasileiras, o que ocorreu no dia 8 de janeiro arruinou a credibilidade das Forças Armadas para uma grande parte da população brasileira. E o que as Forças Armadas estão fazendo nesse momento para reverter isso? General Tomás, o que as Forças Armadas estão fazendo para reverter isso? Pois a cada dia que se bate uma continência para um bandido, a situação piora. É muito triste observarmos o que está acontecendo hoje no nosso país e perceber que o que nós vimos de degradação institucional nos nossos países vizinhos se repete aqui. E por isso, repito, torno a fazer a pergunta: o quão vulneráveis estão as nossas Forças Armadas à presença deste inimigo criminoso para evitar o corrompimento da instituição, como aconteceu nos nossos países? Como vamos encarar essa situação daqui para frente? Eu quero acreditar, senhor presidente, que nós, em breve, superemos todo esse momento tão difícil, divisivo da sociedade brasileira, em que tantos têm contribuído não para pacificar, apesar do discurso oficial ter sido esse, mas para acirrar os ânimos, para continuar uma perseguição política que parece não ter fim. Pelo contrário, amplia-se. E repito, fala alguém aqui que sempre esteve independente e trabalhando pelo melhor para o Brasil, de acordo com o que diz a Constituição, o Estado de Direito, que nesse momento tem sido vilipendiados, em particular pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo
e, lamentavelmente, também por forças aqui dentro do Poder Legislativo. Eu temo pela nação, mas eu quero crer que o braço forte, a mão amiga, que as Forças Armadas do Brasil estarão sempre ao lado do povo, a despeito dos recentes exemplos no sentido contrário, que tanto envergonharam e enlamearam a história dessa instituição. Obrigado.